Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, um vídeo hoje não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo, mas é um vídeo que, em respeito a vocês que me acompanham aqui por muitos e muitos anos, né? Eu vim trazer esse vídeo para contar para vocês o que aconteceu esses últimos dias. Foram dias muito difíceis para nós, né? Para nossa família. Agora, graças a Deus, a gente já tá se acostumando com a situação, se readaptando, e é isso. A Daiane está no Brasil. Sim, gente. Vou explicar um pouquinho para vocês, né? Porque ela permitiu que eu explicasse aqui para vocês também, em respeito a vocês que gostam muito dela, gostam de ver ela aqui no meu canal, ver a gente juntas, né? A nossa família juntas. A Daiane, ela tinha uma carta de deportação. A Daiane já estava aqui há 20 anos nos Estados Unidos e ela tinha essa carta de deportação. Já há alguns anos, antes do Trump entrar, ela tinha procurado um advogado, né? E entrou com um processo para tentar cancelar essa deportação. Entrou com um advogado que ficou ali tentando, batalhando, e aí não foi possível, né? Infelizmente, não foi possível cancelar essa deportação e também não foi só um advogado, né? Ela recorreu também a outros 2 advogados, né, para ter outras opiniões, mas infelizmente não se tinha muito o que fazer nesse caso dela, tá? E aí o que aconteceu? Ela recebeu uma carta da imigração para comparecer no escritório deles, né? Lá na imigração. E aí ela já imaginava que isso ia acontecer, tá? Ela não foi pega de surpresa, não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito. Graças a Deus, ela teve um tempo para se preparar. Inclusive, a gente agradece muito a Deus, porque mesmo que foi feita uma coisa que não era da nossa vontade, né? Nós oramos muito para que Deus abençoasse, fizesse um milagre, né? Que ela pudesse permanecer aqui, morando aqui nos Estados Unidos. Não foi feito como nós queríamos, mas foi feita a vontade de Deus. Então a gente agradece muito porque Deus teve cuidado dela nos mínimos detalhes, sabe? Ela recebeu uma carta, gente. Eles não foram lá para buscar. Que talvez poderia, né, acontecer, igual a gente viu acontecendo muito isso, principalmente lá no norte dos Estados Unidos, infelizmente, eles indo na casa das pessoas e tal. Então isso era um risco que ela corria e tal, e isso não aconteceu, ela recebeu a carta. Isso aconteceu também com outras pessoas, não foi só ela que recebeu uma carta, não. Outras pessoas também receberam cartas para poder comparecer e tudo mais. Mas eu digo assim, que graças a Deus ela não foi pega de surpresa. Ela recebeu a carta. Na carta pedia, era um prazo como 2 semanas depois para ela comparecer lá. E aí ela já esperava que isso ia acontecer, né? Porque o advogado, né, já tinha falado que no caso dela não teve jeito de cancelar e tal. E aí ela se preparou, organizou documentos dela, da Bianca, deixou tudo organizadinho. E ela foi se apresentar. E aí foi, assim, um dia terrível. Nossa, gente. Olha, depois da morte da minha mãe, foi o segundo pior dia da minha vida. Assim, só quem já passou por isso que entende o que eu tô falando, né? Graças a Deus são poucas pessoas que entendem realmente o que eu tô falando, né? É igual você perder um ente querido. É só quem já passou por isso que entende a sua dor. Quem nunca passou e tal, não entende. Não adianta falar, eu imagino que você passou, eu imagino que você... Não, vocês não imaginam. É só realmente quem passou por isso, quem está passando por isso, né? Porque infelizmente temos muitas pessoas passando por isso. Não são só brasileiros, são pessoas de várias nacionalidades diferentes. Pessoas de vários países que estão passando por isso. Então, assim, essas pessoas sim sabem o que nós passamos. E ela foi, se entregou no caso, né? Foi lá comparecer e de lá ela não saiu, né? Infelizmente ela não saiu. E ela ficou, gente, lá 20 dias. Foi o prazo que ela teve até chegar no Brasil, sabe? O advogado foi junto com ela nesse dia que ela foi lá comparecer, mas de qualquer maneira eles não permitiram que ela saísse, eles não concederam que ela pudesse pagar uma fiança, não teve fiança. Ela não podia ver um juiz por causa da carta de deportação, entendeu? Por ela ter essa carta, então ela não tinha, como se fala, ela não tinha direito de ver um juiz, ela não tinha direito também de pedir fiança, porque para ter uma fiança, é o juiz que estipula. Então, como ela não podia ver o juiz, automaticamente também ela não podia ter uma fiança, né? Então, ela foi pro Brasil, né, gente? Foi deportada, infelizmente. E foi uma fase muito difícil. Eu não sei se vocês conseguiram
perceber aí nos meus últimos vídeos que, gente, não tava legal. Não tava legal. Ela chegou no Brasil dia 2 de julho. Dia 2 de julho ela chegou no Brasil, em Belo Horizonte, tá? No dia 3 de julho ela já estava em casa, em Governador Valadares. Eu agradeço tanto a Deus ainda, gente, porque ela chegou lá um dia antes do meu aniversário. Porque quando ela estava aqui ainda, né, gente, lá na imigração, era muito angustiante para nós, né? Ela, graças a Deus, a gente podia se comunicar. Ela ligava todos os dias, a gente conversava, aquela coisa toda, mas ainda assim é muito angustiante, tanto para ela, obviamente, muito mais, mas a família toda sofre, né? A família toda, porque você fica imaginando se a pessoa está sendo bem cuidada, se não está sendo maltratada, se está comendo, se está se alimentando de alguma maneira, né? Tipo assim, claro que lá não é o melhor lugar de todos, mas a gente fica com aquelas preocupações, assim, né? Será que tá conseguindo descansar um pouco, dormir? Será que tá conseguindo se alimentar? Gente, é agoniante, tá? Só falo isso pra vocês. É uma tortura psicológica. Tanto pra ela, obviamente, muito mais, mas também pra nós, da família, né? Eu não digo só eu, não, gente. Eu incluo meus filhos, que também estão muito tristes. Na época que ela estava lá, né, na imigração, eles estavam ainda mais tristes ainda. A Bianca, né, gente, que apesar de ser uma criança, ela tem 12 anos, mas ela é muito inteligente, esperta, ela sabe o que tá acontecendo, ela sabe o que aconteceu. Eu até falei com ela assim: Bi, você tá preparada? Se você, antes, né, da Daiane ter ido pro Brasil, eu perguntei pra ela assim: Bi, você tá preparada se você tiver de voltar pro Brasil? E sabe o que ela me respondeu? Ela olhou pra mim e falou assim: tia, eu não me importo. Aonde minha mãe estiver, eu tô feliz. O que eu quero é estar com ela. Nossa, gente, isso me quebrou assim no meio, né? Na hora que eu ouvi ela falando isso comigo, sabe? Uma criança de 12 anos falar assim que qualquer lugar pra ela, ela estando com a mãe dela, tá bom. Né, eu achei muito bonitinho, sabe? Muito fofo. O carinho que ela, né, demonstrou ali pela mãe dela. Não importa se é morando aqui, se é morando no Brasil. Ela quer estar junto com a mãe dela, obviamente também com o pai dela, né? Com a família dela. E aí a Daiane chegou lá no dia 3 de julho, né? Daí a gente sentiu um pouco de alívio e é uma mistura de emoções. Você se sente aliviado, você se sente triste, você se sente feliz, porque pelo menos você sabe que a pessoa vai estar sendo acolhida, vai estar bem, tá de volta em casa. Mas é triste também você ver uma pessoa, né, tendo que abandonar seus projetos de vida, seus sonhos, sua casa, né, tudo que ela demorou anos para conquistar. Mas graças a Deus que a Daiane sempre foi muito inteligente, esforçada, muito trabalhadora. Ela conquistou as coisas dela, sabe? Ela tá com uma condição estável, estabilizada no Brasil, né? Então, assim, graças a Deus por isso. Ela conquistou muitas coisas aqui nos Estados Unidos, né? Graças a Deus. A Bianca vai também pro Brasil, né? Vai agora, no meio do ano. Nós temos uma amiga que as filhas dela vão passear no Brasil, tirar férias. Inclusive são amigas da Bianca. Então a Daiane tá combinando pra Bianca ir junto com essas amiguinhas, pra ser uma coisa mais leve pra ela, sabe? Pra ser, não tipo, ai, você está tendo que ir embora pro Brasil, não pra ser uma coisa assim pesada. Ela indo com essas amiguinhas, com certeza vai ser mais leve pra ela, sabe? Então assim, a Bianca vai, né, esse mês ainda, pra poder já iniciar nas aulas no Brasil, que vão recomeçar, né? Agora, férias de meio do ano vão recomeçar, acho que final de julho, não sei ao certo. E depois, né, daqui a alguns meses, não sei quanto tempo ainda, o marido dela vai embora, né? Porque primeiro ele vai se organizar aqui, para depois ele ir, né? Enfim, vender a casa e tal, e vai. Mas, assim, graças a Deus, apesar de tudo isso, eles são uma família muito unida, né? Eles querem estar junto, não importa onde. Eu achei isso assim muito bonito, sabe? Que o meu cunhado, ele tá dando todo o apoio, todo o suporte pra Daiane. E eles querem ficar junto, sabe? Eu acho isso muito bonito e muito importante também, graças a Deus, que eles são assim, uma família unida, né? E graças a Deus que nós também somos assim. A Daiane chegou no Brasil, foi muito acolhida pelos nossos familiares,
né? E familiares que eu digo não só família mesmo de sangue, os nossos amigos que a gente considera família mesmo, sabe? Estão abraçando, acolhendo ela, recebendo ela com todo o carinho do mundo, dando todo o suporte para ela nesse início. E a nós que ficamos aqui, né, gente? Eu, a Joelma e várias outras pessoas que amam a Daiane, amam a Bianca, amam meu cunhado, a gente fica com o coração triste, né? Porque a gente vai precisar se acostumar agora com a ausência dela aqui, né? Vocês sabem, quem acompanha a gente já há mais tempo, sabe o quanto nós somos uma família unida. Eu, a Daiane, a Joelma, outras amigas também que moram no norte aqui dos Estados Unidos, né? Por mais que não mora, a gente não mora perto, mas a gente tá sempre junto. Então, assim, ela vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta, mas a gente crê em propósitos, né? Eu sei que Deus tem um propósito pra tudo, isso não, sabe, gente, não é à toa que isso aconteceu. Eu sei que Deus tem o melhor pra ela, porque quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele abençoa ela em qualquer lugar que ela esteja, sabe? Deus continua cuidando dela, vai continuar cuidando dela, da Bianca, do meu cunhado também, né, do Júnior. E eles vão ser muito, muito felizes no Brasil. Em nome de Jesus, eu creio. E com fé em Deus, gente, logo, logo nós vamos estar juntas novamente. Mas é isso, eu queria atualizar vocês aqui do que aconteceu e pedir a vocês que estejam aí abraçando ela também, sabe? Quando vocês se encontrarem com ela, que ela já encontrou seguidoras lá em Governador Valadares, inclusive um beijo para minha seguidora que encontrou com ela lá. Queria pedir para vocês estarem abraçando ela, acolhendo, dando um apoio, né? Infelizmente, como eu falei para vocês, não é algo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Foi da vontade de Deus. Já oramos muito, né? Antes dela ter ido lá para se apresentar, nós oramos muito, jejuamos, pedimos, clamamos, mas foi feita a vontade de Deus. Não foi feita a nossa vontade, mas foi feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita, gente. Talvez agora a gente não entende, foi Deus que quis assim. E eu já chorei um monte, já orei um monte, mas assim, sempre, mesmo que eu chorando e tal, eu conformada, sabe? Que era a vontade de Deus, mas óbvio que estava sendo muito difícil. Eu falo estava sendo porque logo nos dias que ela, né, se entregou e ficou lá, estava muito pior. Eu estou conformada com a vontade de Deus. E o mais importante, eu tô grata, gente, tô grata, porque igual eu falei pra vocês, ela teve um tempo pra se preparar, se organizar. Ela sempre foi muito organizada, né? Mas ela tendo esse tempo, sabendo que poderia acontecer de quando ela fosse lá pra se apresentar, talvez ela tivesse que ficar lá por um tempo, se organizou totalmente. O trabalho dela também, né? Ela passou pra pra cunhada dela ficar cuidando. Então, assim, ela organizou tudo, sabe? E agora é olhar para frente, olhar para o futuro, planejar, né? E continuar colocando Deus sempre em primeiro lugar, agradecendo a Deus, principalmente pela saúde, né? Graças a Deus ela tem muita saúde, então assim, chegando no Brasil, vida nova, olhar para frente. E é isso, gente. Só gratidão a Deus por tudo, né? Deus sabe do nosso coração, Ele sabe que a gente não está feliz, mas que nós estamos assim, aceitando que foi feita a vontade dele e não a nossa, né? Então é isso. A Daiane está aí no Brasil, junto com o Gerald, com seu tigre, com a Lady, com os nossos primos, nossas tias, com todo mundo da nossa família. E é isso, gente. Agora os nossos vídeos, né? Nossas datas comemorativas, não vai ter a mesma alegria de sempre, né? Porque ela não vai estar aqui, gente. Mas é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela parceria de sempre, a todo mundo que sempre gostou muito da minha irmã, sempre respeitou, sempre tratou ela com muito carinho. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem com Deus. E eu venho trazendo atualizações para vocês aqui de como que vai estar sendo a readaptação dela no Brasil, né? Porque ela morava aqui por 20 anos, gente. 20 anos é muito tempo, né? A gente acaba se acostumando muito. Mas agora é uma hora dela se readaptar no Brasil, né, gente? E o Brasil é um país muito acolhedor. Eu tenho certeza que ela vai continuar sendo muito abençoada e muito feliz e próspera também no Brasil, em nome de Jesus. E sempre que eu puder também, gente, eu até pedi aí o Gerald para poder filmar um pouquinho ela, para eu poder mostrar aqui para vocês um pouquinho da readaptação dela no Brasil,
E também eu vou deixar para vocês que quiserem acompanhar a Daiane, né? Ela não quer saber de gravar pro YouTube, mas ela tem um Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição para vocês poderem seguir o Instagram dela, né? Porque ela também não é de postar nem no Instagram, mas quem sabe ela pode aparecer um pouquinho, mostrar alguma coisa para vocês, de como que tá sendo lá no Brasil para ela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Vão lá para vocês seguirem e darem um pouquinho de carinho, de amor para ela, que ela tá precisando nesse momento, gente. E a gente também, né? Nós que estamos aqui muito tristes, sentindo a falta dela, tá bom? Mas é isso, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!